O álcool, como é popularmente chamado, é um nome genérico dado para a substância etanol e é consumida há milênios pelos seres humanos. Tá, mas e daí? Como que esse etanol afeta o nosso corpo? Tudo começa na ingestão. Após ingerido, uma parte do etanol é absorvida já no estômago, o restante é absorvido no intestino. O álcool, se comparado com outras drogas, precisa de altas concentrações para fazer efeito. Você precisa consumir boas gramas da substância. O etanol é metabolizado já no estômago, mas também principalmente no fígado. Durante o metabolismo, o fígado realiza reações químicas com o etanol, mas esse metabolismo é do tipo saturável, o que significa que ele tem um máximo. Saturável? O que isso quer dizer? Imagine uma fábrica com uma esteira na qual um funcionário deve parafusar uma peça a cada minuto. Se vier poucas peças de cada vez, por exemplo, uma peça por minuto, o funcionário consegue fazer o seu trabalho. Agora, se vier muitas e muitas peças, algumas peças não serão parafusadas. Agora, imagine que o etanol são essas peças. Se ele não for modificado por reações químicas no fígado, ele cai na corrente sanguínea e é distribuído por toda a água do corpo, atuando em vários órgãos. Assim sendo, o fígado consegue metabolizar apenas 8 gramas, o equivalente a 10 mililitros de etanol por hora. Isso significa que você pode beber uma pequena taça de vinho, uma lata de cerveja ou uma dose pequena de bebida destilada por hora. Mas muitas pessoas bebem muito além disso. Tá, mas e os efeitos no cérebro? Como ocorrem? O álcool modifica a ação dos neurotransmissores, substâncias químicas que fazem a comunicação entre neurônios. O chamado neurônio pré-sináptico lança neurotransmissores que podem excitar ou inibir o neurônio pós-sináptico, que é o seu neurônio seguinte, que ele tem que fazer a comunicação. Dependendo de qual neurotransmissor é lançado e em qual receptor esse neurotransmissor se liga, a ação desses neurônios pode mudar drasticamente. Assim, a ação do álcool é afetar a atividade de vários desses receptores de neurotransmissores, dois em especial: os receptores de glutamato, NMDA, no qual eles diminuem a sua atividade, e nos receptores do neurotransmissor GABA, aumentando a sua atividade. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Isso resulta numa depressão do sistema nervoso central. Assim, o etanol deprime várias regiões no cérebro, causando lentidão e alteração nas tomadas de decisões. Apesar disso, algumas regiões do cérebro ficam mais excitadas. A área mais famosa que acontece isso é no sistema de recompensa. Eu falei mais sobre o sistema de recompensa no vídeo onde eu abordo o vício em drogas, que vocês vão assistir depois de assistir esse vídeo. Além disso, o álcool afeta o metabolismo energético, afeta a chamada gliconeogênese. A gliconeogênese é quando o corpo produz glicose de fontes que não sejam carboidratos, e sim proteínas e gorduras corporais, por exemplo. Se essa via fica alterada, durante essa intoxicação por álcool, a pessoa geralmente vai apresentar baixa glicemia. Sendo assim, os efeitos do álcool no corpo também podem estar associados à baixa glicemia e não somente aos efeitos do álcool e de seus metabólitos no sistema nervoso central. Tá, e como que isso afeta o comportamento das pessoas? A curto prazo, logo após a ingestão, apresentamos fala arrastada, descoordenação motora, aumento da autoestima e euforia, por exemplo. Algumas pessoas se tornam mais extrovertidas e barulhentas, apesar de outras se tornarem mais retraídas e sonolentas. Quando a pessoa exagera muito no álcool, o humor fica muito variado. A pessoa pode ir da euforia à melancolia, da agressividade à submissão, isso sucessivamente. Sendo assim, a relação álcool-violência é bem relatada pela bibliografia científica. O desempenho intelectual, motor, discriminações e tomadas de decisões ficam muito alteradas. Querem um exemplo? Foi pedido a motoristas de ônibus para que escolhessem um espaço mínimo suficiente pelo qual o ônibus poderia passar. Sob o efeito do álcool, eles não só bateram mais nas barreiras, como escolheram espaços bem menores do que quando estavam sóbrios. Geralmente, os espaços eram, por exemplo, mais estreitos do que o próprio ônibus. Obrigado por assistir esse vídeo, dá like, se inscreve aqui embaixo e clique aqui para aprender sobre o efeito de mais drogas no corpo.